A noite se estendia silenciosa. Um manto escuro cobria a cidade. A praça onde Medellín se encontrava era vazia, exceto por ela, sozinha em um banco de madeira simples. O frio cortante penetrava em sua pele, mas o que realmente a fazia tremer não era o vento, mas a angústia que apertava seu peito. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e o peso da solidão a esmagava como uma pressão invisível. Ela não sabia o que fazer nem para onde ir. Tudo o que ela sabia era que não podia mais ficar em casa, não podia mais suportar o olhar indiferente de sua mãe ou as intenções doentias de seu padrasto. A dor do abandono a dilacerava, mas a dor do medo era ainda maior. Medellín se abraçou a si mesma, seus braços envoltos ao redor de seu corpo como uma tentativa de buscar consolo, mas sem sucesso. Seus pensamentos estavam turvos, uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O que mais a feriu ao longo de tudo foi o fato de que, por mais que sua mãe estivesse fisicamente presente, ela nunca a amou como deveria. Foi quando ele apareceu. Christian caminhava pela praça, seus passos firmes ecoando pelo caminho de pedras. Ele não estava preocupado com o frio que fazia a brisa sussurrar entre as árvores, nem com a noite sombria. Ele era um homem acostumado à riqueza e ao conforto, mas algo naquela cena o tocou. Ao vê-la, sentada sozinha, com o rosto banhado em lágrimas, algo despertou dentro dele. Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia passar por mais uma pessoa sofrendo sem tentar fazer algo. Ele se aproximou devagar, a sua presença forte e serena. Seus olhos eram profundos, observando com calma a jovem em sofrimento. Você está bem? Ele falou com uma suavidade inesperada para alguém de sua estatura, sua voz rouca e acolhedora, como se tivesse sido moldada para oferecer consolo. Medellín levantou o olhar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não acreditava que alguém se importasse. Ela olhou para ele, um homem alto, bem vestido, e se sentiu ainda mais deslocada, como se o próprio mundo a estivesse rejeitando. Mas havia algo em seu olhar, algo sincero que a fez hesitar, algo que lhe deu uma breve esperança. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Engoliu em seco, sentindo o nó em sua garganta apertar. Eu não tenho para onde ir. Christian permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos nela. Ele sabia que algo não estava certo, sabia que aquela garota estava em apuros. Ele sentiu uma pontada de compaixão. Nunca foi de se meter nos problemas dos outros, mas aquilo era diferente. Ele se aproximou um pouco mais, a distância entre eles quase inexistente agora. Eu posso ajudar, disse ele com firmeza, sua voz cheia de uma certeza que parecia vir de um lugar de experiência. Não pode ficar aqui. Venha comigo, vou te levar a um lugar seguro. Medellín sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A tentação de confiar nele era forte, mas o medo a paralisava. O medo de ser enganada, de ser mais uma vítima. Mas, no fundo, ela sabia que não tinha escolha. O olhar dele a fez sentir que poderia acreditar, nem que fosse só por uma noite. Sem dizer mais nada, ela se levantou lentamente, com o corpo ainda tenso, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Eles caminharam até um carro de luxo, um modelo imponente, de cores escuras que refletiam a luz das lâmpadas de rua. A porta foi aberta por Christian, que a convidou para entrar. A viagem até o destino de Christian foi silenciosa, marcada apenas pelo som suave do motor e o ocasional farfalhar das árvores ao redor. Medellín observava a cidade passar pelas janelas, mas sua mente estava em um turbilhão. O que ela estava fazendo? Onde estava se metendo? Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia imaginar um lugar mais seguro do que o aconchego daquele carro, aquele homem em sua frente. Ele parecia ser um porto seguro, um abrigo contra os fantasmas de sua vida. Quando chegaram à cobertura, Medellín mal podia acreditar no que via. O elevador subiu rapidamente, e ao chegar ao andar mais alto, a porta se abriu para um mundo totalmente diferente daquele que ela conhecia. O piso de mármore polido brilhava sob a luz suave dos lustres de cristal. O ar estava fresco, limpo, e o cheiro de madeira e flores frescas a envolvia. Uma mesa de vidro com cadeiras de design moderno ficava ao lado de uma estante cheia de livros encadernados em couro. As paredes eram adornadas com quadros que pareciam ter sido escolhidos a dedo, e a vista das janelas panorâmicas era de tirar o fôlego, com a cidade se estendendo sob uma capa de luz dourada. Bem-vinda à minha casa,
disse Christian, sua voz suave, mas com um tom de autoridade. Ele a guiou para dentro, seu gesto elegante e cortês. Medellín estava deslumbrada, mas também se sentia um peixe fora d'água. Ela não sabia se devia se sentir grata, assustada ou até mesmo culpada por estar ali. Tudo ao seu redor parecia de outro mundo, luxuoso, intocável, como se fosse um lugar que ela nunca tivesse sonhado em pisar. Ele a conduziu até a sala de estar, onde um sofá de veludo em tom escuro repousava contra a parede de vidro. Uma mesa de café de madeira clara estava posicionada no centro da sala, com uma xícara de porcelana branca e um prato de sobremesa cuidadosamente colocado, como se ele estivesse esperando por alguém. Christian colocou uma garrafinha de vinho sobre a mesa, seu gesto preciso e gracioso. O ambiente era silencioso, com um leve zumbido do ar-condicionado ao fundo. Por favor, sente-se, disse ele, apontando para o sofá. Quero que fique confortável. Vou pegar algo para beber. Medellín hesitou, mas então se permitiu sentar. A suavidade do tecido do sofá a envolveu, e ela fechou os olhos por um momento, permitindo que a tensão de seu corpo fosse suavemente dissolvida. Ela sentia um alívio palpável, como se estivesse saindo de um pesadelo e entrando em um refúgio seguro. Christian voltou rapidamente, trazendo consigo uma taça de cristal com vinho tinto, e a entregou a Medellín com um sorriso discreto. Aqui, ele disse, esperando que ela aceitasse. Ela pegou a taça, seus dedos tocando suavemente o cristal, antes de levar o vinho aos lábios. O sabor profundo e suave do vinho a fez relaxar um pouco, ajudando a acalmar os nervos que a consumiam desde o momento em que fugira de casa. Não precisa ficar assustada. Christian se sentou à sua frente, seu olhar tranquilo. Você está em segurança aqui. Ninguém vai te machucar. Eu prometo. Medellín olhou para ele por um momento, os olhos ainda marcados pela desconfiança, mas também por uma curiosidade silenciosa. Ela estava começando a acreditar nele, a sentir que havia algo genuíno em suas palavras. O alívio foi gradual, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu acolhida, sem medo. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, sua voz baixa. Eu nunca imaginei que estaria em um lugar assim. Christian sorriu, uma expressão suave e compreensiva. Não precisa dizer nada. Apenas descanse. Esta noite, você está segura. O amanhã será o que você quiser que seja. Medellín assentiu, seus olhos pesados com a exaustão, mas algo nela se aquecia, como se a esperança finalmente começasse a crescer novamente. E ali, naquele lugar desconhecido, ela sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado um abrigo, um lugar onde poderia finalmente se reerguer. Medellín acordou lentamente, o som suave de sua respiração preenchendo o ambiente calmo e acolhedor. O perfume suave dos lençóis de algodão misturava-se com o aroma doce do café fresco que ela podia sentir ao longe, indicando que o dia começava na cobertura de Christian. Ela não sabia exatamente que hora era, mas o conforto da cama fazia esquecer do mundo lá fora. O colchão, firme e macio ao mesmo tempo, abraçava seu corpo cansado de uma noite de sono profundo. As cobertas de linho branco se ajustavam ao seu corpo como um carinho silencioso, e ela se permitiu mais alguns minutos para simplesmente relaxar, sem pressa, absorvendo o calor do lugar. Seus cabelos estavam soltos sobre o travesseiro, e ela sentia o toque suave da seda acariciar sua pele enquanto os raios suaves da manhã entravam pelas cortinas finas, iluminando o ambiente de maneira quase etérea. A lembrança da noite anterior começou a tomar forma em sua mente, e uma sensação de gratidão misturada com confusão se formou dentro de seu peito. Ela tinha sido acolhida por um homem que, mesmo sem saber seu nome, havia oferecido a ela uma chance de recomeço. Medellín não sabia o que pensar. Estava em um lugar estranho, na cama de um estranho, e no fundo, não conseguia afastar o medo de ser uma intrusa. Mas, por outro lado, o gesto dele parecia tão genuíno, tão cheio de bondade, que ela não queria se afastar dessa segurança que ele lhe oferecia. Christian era como um anjo, pensou ela. Sua presença, forte e serena, parecia tirar-lhe qualquer vestígio de dor ou medo, como se, de alguma forma, ele tivesse caído do céu para lhe dar abrigo. Como poderia ele ser tão gentil, tão cuidadoso? Com um suspiro, Medellín se sentou na cama e olhou ao redor do quarto, uma visão que a deixou sem palavras.
As paredes eram de um tom suave de bege, com uma decoração minimalista que mesclava o moderno com o clássico. Um tapete felpudo de tons neutros cobria o piso de madeira escura. A cama onde ela dormia era grande, com um dossel elegante que parecia ter sido desenhado para garantir não apenas conforto, mas também privacidade e proteção. Uma poltrona estofada estava próxima, e sobre ela, um livro aberto, como se alguém tivesse pausado sua leitura. A suavidade do ambiente era reconfortante, mas havia algo de imponente nas paredes altas e nos móveis sóbrios. Madeleine levantou-se, seus pés descalços tocando o piso frio. Ela caminhou pelo quarto com passos suaves e hesitantes, como se não quisesse quebrar o encantamento que aquele lugar proporcionava. Ao chegar na janela, parou, seus olhos se fixando na vista que se estendia diante dela. A cidade estava viva, como um organismo pulsante. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte de tons dourados e rosados, e as ruas abaixo se enchiam de movimento. Carros passavam apressados, pessoas se apressavam em seus compromissos, mas para Madeleine, tudo parecia distante, quase como se ela estivesse em um lugar à parte, um refúgio isolado. A brisa suave que vinha da janela acariciava seu rosto, e ela fechou os olhos por um momento, absorvendo a sensação de estar em paz. Ela não sabia por quanto tempo poderia ficar ali. O medo de ser uma carga, de ser um estorvo, começou a tomar conta de seus pensamentos. Madeleine não queria ser uma intrusa na vida de Christian, e a dúvida se fazia cada vez mais presente em sua mente. Ele havia sido gentil, mais do que qualquer pessoa que ela já conheceu, mas como poderia ela aceitar tanta bondade sem questionar suas intenções? Ela não o conhecia, não sabia nada sobre ele, e isso a fazia se sentir vulnerável. Ele poderia ser um homem bom, mas ainda assim era um estranho. E ela não podia esquecer que estava fugindo de tudo que conhecia. Foi nesse momento que a porta se abriu suavemente, interrompendo seus devaneios. Christian apareceu na entrada, seu semblante calmo e sereno, mas seus olhos, sempre atentos, mostraram um leve brilho de preocupação. Ele parecia imperturbável, mas havia algo protetor em seu olhar. "Bom dia", disse ele com uma voz suave, carregada de uma confiança tranquila. Ele estava vestido de maneira casual, com uma camisa de linho branca e calças escuras, mas ainda assim exalava uma classe que parecia natural. "Preparei o café. Acho que você vai precisar de algo para começar o dia." Madeleine não conseguiu conter um sorriso tímido. O gesto dele parecia tão natural, tão afetuoso, que ela se sentiu acolhida mais uma vez. Mesmo sem palavras, ela aceitou o gesto como um sinal de que estava em boas mãos. Começou ela, mas a voz soou um pouco fraca. Ela não sabia como expressar a confusão que sentia. "Não sei como posso agradecer." Christian deu um passo à frente, aproximando-se dela sem pressa. Ele a observou com uma expressão que misturava compreensão e paciência. "Não precisa agradecer." Sua voz tinha um tom grave, mas acolhedor. "Isso é o mínimo que posso fazer. Todos nós passamos por momentos difíceis, Madeleine. E, às vezes, um pouco de ajuda é tudo o que precisamos para reencontrar o caminho." Ele fez uma pausa, seu olhar se aprofundando. Não era uma pergunta direta, mas havia algo em sua expressão que dizia que ele sabia que ela tinha uma história para contar. Uma história cheia de dor. Ele sabia que não podia forçar, mas estava ali para ouvir. Madeleine, sentindo-se mais confortável, deu um pequeno passo em direção a ele. Christian era um homem imponente, mas sua presença não era intimidante. Ele parecia alguém em quem podia confiar, alguém que a acolhia sem julgamentos. Ela suspirou antes de falar, suas palavras fluindo de maneira hesitante, mas verdadeira. "Eu fugi." Ela disse, suas mãos se entrelaçando de nervoso. "Fugi de casa, de tudo. Minha mãe. Ela não me entende, e meu padrasto." Sua voz quebrou, e ela teve que respirar fundo para continuar. "Eu não podia mais viver lá. Ele queria mais do que apenas ser um pai para mim. Eu não sabia o que fazer. Não sabia a quem recorrer." Christian a observava com atenção, seu rosto impassível, mas seus olhos brilhavam com um tipo de dor silenciosa. Ele entendia mais do que ela imaginava. Era claro que ele não queria apressar nada, mas havia algo em seu olhar que transmitia segurança. Ele sabia que o caminho dela havia sido difícil, e ele estava ali para escutá-la, sem pressa, sem julgamentos.
Ele deu um passo à frente, seu gesto firme, mas delicado. Não importa o que aconteceu. O importante é que você está segura agora, Medellín. Aqui, você está livre para decidir o que fazer com sua vida. Não há pressa. E não há necessidade de tomar decisões agora. O que importa é que, por enquanto, você tem um lugar onde pode se reerguer. Se precisar de tempo, estou aqui para você. Medellín olhou para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas com uma sensação de gratidão e alívio. O peso que ela carregava parecia mais leve, e pela primeira vez, ela sentiu que, talvez, pudesse começar de novo. Não havia mais medo, não havia mais o aperto do desespero. Ela estava ali, em um lugar onde era bem-vinda, onde podia, finalmente, descansar e se curar. Christian fez um gesto para a mesa, convidando-a a ir até lá. O café estava preparado, uma xícara fumegante em cima de um prato de porcelana branca com bordas douradas. O cheiro forte e reconfortante do café misturava-se ao aroma de pães frescos e frutas. Medellín sentou-se, sentindo a presença de Christian ao seu lado, que, sem pressa, começou a conversar com ela de maneira leve, mas atenta. Ele fazia perguntas sutis, sem ser invasivo, sobre o que a trouxe até ali, sobre como ela imaginava o futuro. Ele não forçou respostas, mas suas palavras eram como um bálsamo para a alma ferida de Medellín. Ela, aos poucos, foi se abrindo. Falou sobre sua mãe, a distância emocional, o desconforto de crescer em uma casa onde não se sentia amada. Falou sobre o medo constante de seu padrasto, as situações desconfortáveis, os gestos que nunca foram apropriados, e, por fim, a decisão dolorosa de fugir. Christian escutava com atenção, seu olhar focado nela, mas sem pressa de interromper. Ele não apenas ouvia, ele a entendia. E isso fez com que Medellín sentisse, pela primeira vez, que talvez houvesse alguém disposto a vê-la, a compreendê-la de verdade. Você fez o que precisava fazer, Medellín, disse ele com uma voz suave, mas firme. Agora, você tem a chance de escolher o que quer ser. E, a partir deste momento, você não está mais sozinha. Ele não disse mais nada, mas seu gesto de proteger e acolher foi o suficiente. Medellín sentiu um alívio profundo, uma sensação de esperança que ela não sentia há muito tempo. Ela ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, ao lado de Christian, ela sabia que daria o primeiro passo para recomeçar. Medellín passava os dias em uma rotina tranquila na cobertura de Christian, algo que ela não sabia o que esperar, mas que lhe proporcionava uma paz inesperada. A vista da janela continuava a ser uma lembrança constante do novo mundo ao qual ela estava se acostumando. Ela se levantava todas as manhãs, tomava café com Christian e, por mais que o peso de seu passado ainda a acompanhava, sentia que o abrigo dele estava se tornando um novo começo. Com o tempo, Christian se mostrou extremamente gentil e atencioso, sem ser condescendente. Ele perguntava frequentemente sobre o que ela gostaria de fazer, como poderia ajudar, e foi quando ele sugeriu que ela procurasse um emprego. Medellín hesitou a princípio. Como poderia se inserir novamente no mercado de trabalho após tudo o que passou? Ela se sentia insegura, ainda com os fantasmas do passado assombrando suas ações. Mas Christian insistiu, garantindo-lhe que ele faria o que fosse necessário para ajudá-la. Era claro que ele não a via como uma dependente, mas sim como alguém que precisava de uma oportunidade. Medellín, sei que tem muito a oferecer. Se quiser tentar algo, posso usar meus contatos para te ajudar, disse ele, enquanto estavam sentados à mesa para o café, como faziam todas as manhãs. O tom de sua voz era gentil, mas também firme, como se ele estivesse confiando nela, mais do que ela mesma acreditava ser capaz. Medellín olhou para ele, seus olhos transmitindo gratidão, mas também uma sombra de incerteza. Eu não sei se sou capaz. Ela suspirou, mexendo a colher na xícara. A última vez que tentei algo assim foi um desastre. Estou com tanto medo de fracassar novamente. Christian se inclinou um pouco para frente, os olhos fixos nela, com um olhar que exalava confiança e compreensão. Todos nós temos nossos medos, Medellín, mas a única maneira de superá-los é tentar. E lembre-se, você tem um abrigo aqui, não importa o que aconteça. Não precisa fazer nada sozinha. Ele fez uma pausa, colocando a mão sobre a dela, com um gesto protetor. Se eu puder ajudar, estarei ao seu lado. Medellín sentiu uma onda de gratidão tomar conta de seu peito,
mas também uma sensação de desconforto. Ela não queria ser um fardo, não queria que ele a visse como alguém que precisava de ajuda o tempo todo. A princípio, ela aceitou a oferta, mas com o tempo, começou a pensar em como poderia retribuir. Foi no início de uma tarde tranquila, quando Madeleine estava no escritório improvisado que Christian montou para ela, digitando um currículo no computador, que a paz do ambiente foi interrompida por um som suave de campainha. Madeleine olhou para a porta com curiosidade, mas não fez movimento para atender. Christian sempre tinha seus compromissos, e ela não queria invadir sua privacidade. No entanto, ele apareceu poucos segundos depois, com um sorriso no rosto, que rapidamente se transformou em um semblante de surpresa ao ver quem estava na porta. Raquel. A mulher que Madeleine reconheceu instantaneamente, embora nunca tivesse ouvido seu nome. Ela era loira, com cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável e um vestido justo que destacava suas curvas. A expressão dela era fria, e seus olhos, embora iluminados, carregavam uma intensidade que Madeleine não conseguia entender. Christian! Raquel exclamou, entrando sem ser convidada, como se estivesse em sua própria casa. Achei que já estivesse em casa, querido. Eu trouxe uma garrafa do melhor vinho que encontramos na cidade. Ela balançou a garrafa em sua mão, um sorriso encantador nos lábios. Mas ao perceber Madeleine, seu olhar mudou imediatamente, como se uma nova estratégia fosse necessária. Oh, quem é você? Raquel perguntou com um tom calculista. Madeleine, por sua vez, permaneceu imóvel. Ela não sabia o que pensar da mulher à sua frente. A expressão dela era tudo, menos amigável, e Madeleine percebeu, de imediato, que algo não estava certo. Christian tentou suavizar a situação, embora Madeleine pudesse perceber que ele estava desconfortável. Raquel, está Madeleine. Ela está ficando aqui por um tempo. Ele falou de maneira calma, mas a tensão em sua voz era evidente. Madeleine, Raquel é uma velha amiga. Madeleine forçou um sorriso, mas sua insegurança estava estampada no rosto. Raquel, por outro lado, olhou para ela de cima a baixo, com um olhar que transmitia desdém. Madeleine sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ah, uma amiga, é? Raquel riu suavemente, o tom de sua voz carregado de ironia. Parece interessante, Christian. Ela se aproximou dele, com a garrafa de vinho nas mãos, como se fosse um objeto de domínio. Mas, sinceramente, não sei o que você vê nessa garota. Ela está no seu caminho, você não acha? Madeleine sentiu o estômago revirar com as palavras de Raquel. Não entendia o que a mulher queria, mas percebia que havia algo de errado naquela situação. Raquel parecia ter a intenção de fazer com que ela se sentisse deslocada, como se Madeleine fosse um intruso na vida de Christian. Isso a fez sentir um nó na garganta. Christian, percebendo o desconforto de Madeleine, se levantou da cadeira e deu um passo firme em direção a Raquel. Seu tom de voz agora era firme, algo que Madeleine não havia ouvido antes. Raquel, isso não é mais sobre o que você acha. Madeleine está aqui, e ela vai ficar. Ele falou com uma autoridade tranquila, mas inquestionável. O contraste entre a suavidade de sua voz e a firmeza de suas palavras foi como um golpe. Agora, se você veio até aqui com outras intenções, talvez seja melhor ir embora. Raquel, que até aquele momento parecia estar jogando um jogo, parou de sorrir. Seu olhar se estreitou, e ela ficou momentaneamente sem palavras, claramente irritada com a atitude de Christian. Eu não preciso disso, Christian. Não é assim que se faz. Você e eu, nós sempre fomos mais do que isso, e você sabe. Raquel avançou até ele, colocando a garrafa de vinho sobre a mesa. Mas ao olhar para Madeleine, a provocação foi clara em seu olhar. Como se ele fosse seu, Madeleine. Não se iluda. Madeleine, que estava em um estado de tensão crescente, não sabia o que fazer. O confronto entre os dois a deixava sem palavras, e o ar na sala parecia pesado. Mas, antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Christian se virou para Raquel, seu rosto agora inexpressivo. Raquel, isso não tem mais nada a ver com você. Eu te pedi para ir embora. Não vou permitir que você desrespeite a Madeleine dessa maneira. Ela está sob minha proteção agora, e se você não pode respeitar isso, então é melhor que saia. Aquelas palavras caíram como um peso. Madeleine, de alguma forma, se sentiu aliviada ao ouvir o tom autoritário de Christian,
mas também sentiu um misto de emoções conflitantes. Ele realmente a estava protegendo, e isso a fez pensar que ele estava cuidando dela, como alguém que realmente a considerava. Raquel ficou parada por um momento, em choque, mas logo seu rosto se transformou em uma expressão de desdém. Eu não vou ficar aqui para ser humilhada. Ela pegou sua bolsa com um movimento brusco, ainda lançando um olhar fulminante para Medellín. Isso não acabou, Christian. Vamos ver quanto tempo ela vai durar. Christian se aproximou dela lentamente, com um olhar suave, mas firme. Sinto muito, Medellín. Eu não queria que você passasse por isso. Não era para ter sido assim. Medellín olhou para ele, ainda sentindo o peso da situação, mas algo dentro de si se acalmou. Ele a havia defendido, ele a havia colocado em primeiro lugar. Eu não sabia o que esperar, Christian. Ela disse suavemente, mas com gratidão. Obrigada por me proteger. Eu não sei o que faria sem você. Eu não sabia o que esperar, Christian. Ela disse suavemente, mas com gratidão. Obrigada por me proteger. Eu não sei o que faria sem você. Christian sorriu levemente, mas seu sorriso foi genuíno, e Medellín sentiu que, naquele momento, talvez estivesse encontrando algo que nunca imaginou encontrar. Alguém que realmente se importava com ela. A noite estava suave, com a lua iluminando suavemente a sala onde Medellín e Christian estavam sentados. A luz da vela tremeluzia nas pequenas chamas, refletindo-se nas taças de vinho que descansavam sobre a mesa. O som suave de uma música clássica ecoava pela sala, criando um ambiente intimista, quase mágico. Christian estava sentado próximo a Medellín, sua presença sempre reconfortante e ao mesmo tempo protetora. Ambos, de certa forma, tinham encontrado uma maneira de se abrir um para o outro sem palavras demais, como se cada olhar, cada gesto, fosse suficiente. Medellín tomou um gole de seu vinho, os olhos fixos na taça, mas sentia o calor da proximidade de Christian. Ele estava ali, sempre atento e gentil, mas algo no ar havia mudado. A conversa, que antes era leve e descontraída, agora estava mais carregada de significado. O olhar dele encontrou o dela, e por um instante, o tempo parecia ter parado. Era como se o mundo à sua volta tivesse desaparecido, e o único foco fosse ele, Christian, com sua presença forte e reconfortante. Medellín, disse ele suavemente, sua voz baixa, como se tivesse hesitado um momento antes de falar. Você me trouxe uma sensação de paz, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu gostaria de fazer tudo certo para você. Você merece. Medellín sentiu uma onda de emoções misturadas. Não sabia o que dizer. Seus lábios estavam secos, então ela levou a taça à boca mais uma vez, tentando absorver o que ele disse, mas era difícil. A conexão entre eles estava se tornando mais intensa. Ela sabia que algo estava se formando ali, algo que ela não tinha coragem de definir, mas que, de alguma forma, parecia certo. Christian se aproximou ainda mais, seus olhos focados nela. Ele estendeu a mão e a tocou levemente, com dedos que pareciam entender o toque da delicadeza. Medellín sentiu seu coração disparar com o toque inesperado, mas suave, que enviava um calor inesperado por seu corpo. Você tem algo em você que acalma. Ele sussurrou, e sem mais palavras, ele se aproximou de Medellín. O olhar dele foi firme, mas cheio de ternura, como se estivesse pedindo permissão sem precisar dizer uma palavra. Medellín, ainda em silêncio, sentiu a química entre os dois intensificar. Ela fechou os olhos, e ele a envolveu em um abraço suave, com a suavidade de quem compreende o valor do momento. Quando ele a beijou, foi com uma delicadeza quase reverente, como se quisesse garantir que cada segundo fosse perfeito. O beijo, inicialmente lento, tornou-se mais profundo, como uma expressão mútua de confiança e afeto. As mãos dele acariciaram suavemente o rosto dela, como se temesse que, ao ser mais intenso, pudesse romper a fragilidade do momento. Medellín, apesar de seus receios, cedeu àquele toque com a mesma sinceridade que ele demonstrava. Ela sentiu o peso das emoções se desfazerem à medida que o beijo se tornava mais ardente, mais real. Mas ao mesmo tempo, tudo permanecia muito cuidadoso, como se ambos soubessem que estavam dando um passo importante, mas sem pressa, sem forçar nada. A noite se arrastou até que ambos se deitaram. Medellín se sentiu envolvida pela segurança que ele transmitia,
o calor de seu corpo sendo suficiente para afastar qualquer insegurança que ela pudesse ter. Mas à medida que os minutos passavam, Christian começou a se mover inquieto na cama. Ele se remexeu, sua respiração ficando mais pesada, até que, com um susto, ele se levantou abruptamente, ofegante. Medellín, ainda meio sonolenta, olhou para ele, seu corpo tenso. Christian! Ela sussurrou, se aproximando dele na cama. Ele estava com os olhos abertos, mas havia algo inquietante neles. Medellín percebeu que ele estava tendo um pesadelo. Seus olhos estavam perdidos, e ele murmurava algo baixo, incompreensível. Ela se aproximou, tocando suavemente seu braço, tentando trazê-lo de volta à realidade. Christian, estou aqui. Ela falou baixinho, com uma voz reconfortante, como se estivesse tentando transmitir a ele a tranquilidade que ele sempre ofereceu a ela. Ele parou de se mover, mas sua respiração ainda estava errática. Medellín sentiu uma dor no peito ao vê-lo assim, tão vulnerável, tão fora de si. Sem hesitar, ela o abraçou, seus braços ao redor dele, oferecendo-lhe o conforto que ela mesma tanto buscava. Ele se acalmou aos poucos, sua respiração ficando mais regular enquanto ela o segurava firme. SHHH. Está tudo bem. Estou aqui. Você não está sozinho. Ela sussurrou suavemente, com palavras de carinho e empatia. Christian se aninhou contra ela, sua respiração finalmente acalmando, e ambos caíram no sono, juntos, em um abraço silencioso. Ao amanhecer, o sol entrava pela janela, trazendo uma nova luz para o quarto. Medellín acordou lentamente, ainda envolvida no abraço de Christian. Ele parecia mais tranquilo agora, com o corpo relaxado ao lado dela. Sentiu uma imensa gratidão por ter estado ali para ele, assim como ele estivera para ela. O dia começou como qualquer outro, com os dois se preparando para mais um dia de trabalho. Mas enquanto caminhavam pela cidade, rumo ao escritório onde Christian precisava ir, Medellín ouviu algo que a fez parar de repente. Era uma voz, baixa e grave, chamando seu nome. Medellín. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém. A voz parecia vir de algum lugar, mas ao olhar para Christian, ele não percebeu nada. Ele a observou com uma expressão curiosa. O que foi? Perguntou ele, notando desconforto no rosto de Medellín. Ela olhou de novo para os lados, mas a sensação de quem havia ouvido algo ficou, incomodando. Medellín engoliu em seco, tentando afastar o medo que começava a surgir. Em silêncio, ela seguiu Christian, mas uma sensação de inquietação se formou em seu peito, como se algo estivesse prestes a acontecer.